Você acredita em milagres? Há 8 anos, eu tinha uma causa na justiça que eu tinha dado como perdida. Ainda bem que ela não conseguiu tomar o dipirona, porque se ela tomasse, poderia dar choque anafilático e chegar a dar parada cardíaca. Uma convulsão, assim. Eu caí no chão, me deu uma crise convulsiva na frente do caminhão, o caminhão quase passou por cima de mim. Mas afinal, o que é milagre? Milagre, uma palavra que carrega a essência do inexplicável, do sobrenatural. É a intervenção divina no curso natural das coisas. Um toque dos céus que transforma o ordinário em extraordinário. Quando a esperança aparece distante, nos momentos de desespero e dor, os milagres surgem, trazendo luz para a escuridão e renovando a fé. E os milagres que Deus nos proporciona não precisam ser grandiosos para serem significativos. Eles se manifestam em um sorriso inesperado, em um reencontro cheio de amor, em um simples gesto de bondade e no nascimento de um bebê. Cada milagre, por menor que pareça aos olhos humanos, é uma prova do amor e da misericórdia de Deus. Ao testemunharmos o milagre, sentimos o abraço genuíno de Deus, uma confirmação de que a beleza e a bondade existem, mesmo em meio ao caos. Esses momentos nos fazem acreditar, nos dão forças para lutar e a não desistir. Vamos celebrar cada milagre, cada pequena vitória, cada ato de amor, pois são esses momentos que tornam a vida verdadeiramente especial e nos conectam ao nosso Deus. Agora prepare-se para ouvir histórias que aquecem o coração e renovam a fé. Testemunhos vivos do poder e da bondade de Deus. Meu nome é Kelly Laiana e estou com a minha filha, Chloe Maceira, isso mesmo. O meu milagre é referente à minha filha Chloe, que no dia 12 desse mês de setembro, levamos um sustinho, né? Eu tava em casa fazendo os meus afazeres, né? Adiantando algumas coisas do meu serviço, onde ela veio correndo pra mim e olhou e falou assim: mamãe, eu tomei o remedinho branco. Deu, remédio branco? Remedinho branco, que ela saiu correndo. E eu fui atrás dela, e no quarto dela me deparei com o banquinho, onde ela escalou, no guarda-roupa, e pegou os remédios. E na mãozinha dela tava um frasco do remédio ibuprofeno que tava vazio. E o do paracetamol tava caído já no chão, também vazio. E ela olhou pra mim e falou assim: mamãe, eu não consegui abrir esse. E era justamente o dipirona monohidratado. E na hora, assim, no susto, no desespero, eu peguei ela, tentei fazer ela vomitar, não consegui. Já liguei pro meu esposo pra vir correndo, né, pra socorrer ela, onde que nós levamos no pronto-socorro. No caminho, a gente pedimos orações, né, pelo pessoal do grupo da célula e mais alguns conhecidos, pra estar orando em prol da vida da Chloe, né, onde muita gente parou seus afazeres e levantamos um clamor para a vida dela. E ao chegar lá no 24 horas, ela foi socorrida, né, medicada, tomou os medicamentos, sorinho. O médico ainda falou, né, ainda bem que ela não conseguiu tomar o dipirona, porque se ela tomasse, poderia dar choque anafilático e chegar a dar parada cardíaca. Então eu vejo a mão de Deus até nesses detalhes que cuidou e preservou, né, dando livramento para Chloe, e eu louvo a Deus por isso e agradeço muito a Deus e os irmãos por ter se disponibilizado e tá fazendo essa corrente de oração no momento pedindo um livramento, e hoje eu louvo a Deus por isso, porque a Chloe é um milagre. Quando eu tinha meus 7 anos, eu tinha muita crise convulsiva e eu não podia subir em lugares altos, não podia pilotar moto, não podia andar de carro, não podia jogar bola. Lá nos meus 7 anos eu tive uma experiência onde eu estava indo da escola sozinho, que eu não podia vir, e me deu uma crise convulsiva onde estava passando um caminhão na G-Creto, né? Até hoje, gente, eu caí no chão, me deu uma crise convulsiva na frente do caminhão, o caminhão quase passou por cima de mim. Aí o caminhoneiro não me conhecia. Daí minha mãe ficou bem abaladona, assim. Uma vez eu pedi pra Deus, né? Falei assim: Jesus, eu era criança. Minha mãe já me ensinava a orar. Falei: Jesus, me cura disso, eu não sei tempo da minha vida. Nós fomos uma vigília. E lá eu peguei meu coração totalmente entregue a Jesus. Eu falei: Jesus, me cura, fala comigo.
E a partir daí, comecei a ouvir a voz de Deus. Deus falou comigo, falou que tiraria, estava me curando, ele tiraria isso de mim. E ali, naquele momento, eu aceitei pra mim, né? Eu creio que a partir dali fui curado, e depois dos meus 7 anos pra frente, eu nunca mais tive. Eu vejo uma pessoa curada, e é isso que aconteceu. Há 8 anos, eu tinha uma causa na justiça que eu tinha dado como perdida. Eu participei da Semana do Ato Profético, e aí exercitei a minha fé. E quando apareceu lá aquela vida financeira, aí eu usei minha fé e acreditei e fiz o pedido para Deus me ajudar, né, nessa causa. Aí, depois de 2 semanas, o advogado me ligou falando para mim que a empresa estava me ligando para ele para pagar a indenização, que fazia 8 anos que eu estava esperando, que eu tinha dado como perdida. O meu milagre aconteceu em 2014, quando eu tinha 14 anos. Eu tive meningite bacteriana e me deu um AVC do lado direito. Eu estava passando as férias na casa do meu pai e começou a me dar uma dor de ouvido muito forte. Nós fomos no 24 horas, a médica foi e me deu um medicamento para ouvir, foi infecção. E voltamos para casa, começamos a tomar a medicação e não adiantou nada. E começou a piorar os sintomas, eu comecei a vomitar, comecei a passar muito mal. E minha mãe ligou pro meu pai e falou pra mim pegar e descer pra praia de novo, me colocar no ônibus e pra ir voltar pra casa, que ela ia cuidar de mim. E no dia que eu tava indo pegar o ônibus, eu passei mal, caí na rua, de skate. E voltando pra casa do meu pai, tava meio desmaiado, meu pai me levou pro hospital das clínicas. E eu cheguei lá já vomitando um líquido verde na parede, foi bem... E o médico já me internou e foi constatado que eu tava com meningite bacteriana. Aconteceu assim, o ápice, né? Eu perdi minha visão, perdi 40% da audição, fiquei cego e pra mim foi, eu acho, o pior momento da minha vida. E onde eu me vi deitado, sem conseguir enxergar, sem ouvir direito, né? Pra mim também teve um momento que foi crucial nessa fase, né? Meu pai e minha mãe são separados e a vida inteira eu só ia pra casa do meu pai pra passar as férias, pra passar o final de semana, mas nunca tava com ele lá de fato, né? Ele sempre tava trabalhando, tava no bar, tava em outras situações, em outros lugares, né? E quando eu tava no hospital, eu lembro que eu tava cego e ele chegou do lado da minha cama e falou que me amava pela primeira vez. E eu escutei ele chorando. E aquilo ali pra mim foi o que mais me marcou. Porque eu nunca tinha escutado o eu te amo dessa forma do meu pai. E durante 2 semanas eu fiquei internado. Teve uma noite que o meu irmão mais velho, o Lucas, estava lá no hospital comigo. Ele falou assim: Gabriel, ora comigo uma noite. Eu falei: Lucas, eu não gosto disso. Não tenho a prática disso. Não era cristão na época. E ele falou assim: ora comigo uma noite. Eu só gostava, não tem problema, não dá nada. Minha mãe é cristã, minha mãe é Deus e amor, o Lucas também. E ele falou pra mim orar com ele. Eu fui lá e orei com ele. No outro dia, eu tava enxergando de novo. E, então, assim, pra mim foi o meu maior milagre. E eu fiquei sem nenhuma sequela, fui curado, fiquei 2 semanas internado, mas o meu maior milagre é que eu fiquei cego e voltei a enxergar. Eu perdi a audição e não tenho nenhuma sequela do que eu perdi. Foi tudo recuperado, Deus me deu tudo de novo. Esse pra mim é o meu maior milagre. Meu milagre é que quando, há uns 6 anos atrás, eu fui diagnosticada com início de depressão e ansiedade extremamente alta. E nesse processo, foi um processo muito difícil pra mim. Eu lembro que quando eu peguei esse diagnóstico, assim, e recebi, eu nunca aceitei, de fato. Falava, eu tenho um Deus de milagre, mas eu nunca consegui assimilar. Foi passando os anos e foi piorando. Então, de início de depressão, eu entrei em depressão profunda e ansiedade extremamente alta. Foram muitas idas no médico, praticamente desmaiada, sem consciência, crise de pânico, medicações. E foi um processo onde, se hoje eu tô aqui, foi porque Deus me cuidou e usou minha família.
foram anos, eu lembro que eu me sentia aprisionada dentro de mim mesma. Eu via o dia passar e eu ficava em casa sem conseguir levantar pra nada. Muitas vezes eu não conseguia tomar banho, comer, ou quando eu comia demais. Isso afetou minha saúde, eu desenvolvi hipotireoidismo, fora outras questões, e foi um processo muito difícil pra mim. Eu tentei suicídio. Então foi um período assim muito difícil na minha vida, onde minha família estava chorando junto comigo, e foi um período onde eu não vivi, onde realmente foram anos roubados, onde eu não conseguia sair pra nada. E eu me obrigava a tentar, mas eu não conseguia. E eu lembro que eu fiquei 20 dias, voltei a morar com minha mãe por esses 20 dias com meu marido, mas porque eu não conseguia cuidar de mim, e a médica falou: se ela tiver uma crise, ela pode tentar se matar. Então ela não pode ficar mais sozinha. Eu lembro que dia 23 de janeiro de 2023, né, no caso, ano passado, eu tava numa situação onde eu tentei fugir de tudo isso, dar um ar. Fui pra Araucária. E lá eu fui pra casa da minha tia, e foi um momento onde eu tive uma visão. Eu tava desistindo da minha vida. Eu sei que como cristã, o ponto que se eu realmente cometo suicídio, eu perco o direito de salvação. Eu sabia disso. Eu tava num sobrado e eu olhei e falei: e se eu pular? E quando eu falei isso, eu tive uma visão clara do meu corpo no chão, todo ensanguentado, minha tia me achando, e eu olhei e falei: eu quero isso. Eu não aguento mais viver, eu não aguento mais lutar, eu não aguento mais essas medicações, eu não aguento mais nada. Quando eu tava prestes a pular, o Senhor, Ele manda as pessoas mais improváveis pra nos ajudar. Ele mandou o meu primo. E por conta dele, hoje eu tô aqui. Esse ano ainda, eu fui pro Moriá, na Lagoinha, lá em BH. E com a minha mãe, porque ela foi o último recurso que a gente vai tentar com ela. Porque a gente não sabe mais o que fazer. Então eu fui com a minha mãe, ela foi pra me acompanhar. E eu lembro que durante essa semana foi onde eu estava me sentindo em estado vegetativo, vamos dizer assim. Eu só acordava porque eles me acordavam, porque senão eu não fazia nada, eu não vivia. Então eu tava meio que uma morta-viva. E nisso, a minha mãe, meu pai e o Gabi falaram: vamos no domingo com a gente? Eu falei: não quero. Daí eles falaram: não, você vai, só senta e depois você vai embora. E a gente vem pra casa, não tem problema. Daí nisso foi a primeira vez que o pastor Roberto veio pregar aqui, quando ele veio de Curitiba. E ele falou sobre o Vale de Ossos Secos e falou sobre Lázaro, na mesma ministração. Eu lembro que quando eu escutava aquela ministração, eu chorava junto e falava: Deus, eu sou que nem esse Vale de Ossos Secos. Eu tô seca, sem vida, morta. Eu falava: me chama, como ele chamou Lázaro, eu falei: me chama. Eu preciso viver. Eu não aceito mais isso. E eu lembro que naquela noite, ele perguntou quem queria na oração, eu fui lá na frente. Ele olhou pra mim diretamente e falou: ei, acabou. Acabou. Tudo isso que você estava passando acabou. E eu peguei pra mim e aquilo foi o início da minha cura. Eu cheguei em Moriá e lá eu tive minha restauração por completo. Eu tive a minha cura por completo. Eu sempre perguntava a Deus por que eu passava por tudo isso. E ele falava que é para que eu pudesse ser testemunho, para que eu pudesse ajudar outros adolescentes, para que eu pudesse falar a dor que eu tô sentindo, que eu pudesse passar para eles, entendendo o que eles sentem, abraçando e falando que existe um Deus que pode todas as coisas. Você que espera por um milagre, creia, porque mesmo nas dificuldades, você pode estar passando por um deserto ali no momento, mas em nenhum momento Deus deixou de ser Deus na sua vida. Creia, confia, porque se milagres acontecem, porque Deus existe sim. Persevere, não desista, peça ajuda, você não está sozinho. O milagre, muitas das vezes, ele está relacionado com o seu nível de entrega a quem é o dono do milagre. Se você está disposto mesmo a receber o milagre de Deus. E quando você está disposto a receber um milagre, não é você quem vai fazer, não é uma outra pessoa, é o próprio Deus que vai se manifestar na sua vida para fazer você viver esse milagre. Por mais que a luta seja difícil, não desista. Não desistir, porque Deus vai curar. Esses testemunhos de milagres nos lembram que Deus está conosco e que a fé pode mover montanhas e nos levam a ter convicção de que Milagres ainda existem. Milagres ainda existem. milagres ainda existem. Milagres ainda existem. Milagre ainda existe. Ai, foi um milagre!